Estou muito feliz com a oportunidade de a gente realizar mais um encontro para pastores e líderes. Feliz com a presença dos amados irmãos e irmãs aqui com a gente. Quando eu vejo alguns, como eu vi hoje de manhã entrando ali pela porta, eu disse, puxa, eles continuam me amando, continuam nos apoiando, continuam na luta, na lida. À medida que os anos passam, a gente sabe que alguns não estão mais, sabe Deus onde, e outros permanecem firmes e fiéis na esperança de que o Senhor sustenta o homem e a mulher de Deus, sustenta a sua igreja. As portas do inferno de verdade não prevalecem, não prevalecerão contra ela. E nós, todo ano, os convidamos aqui para a gente refletir juntos. O EPL, ou Encontro para Pastores e Líderes, o nome é muito pretensioso, mas de verdade é um encontro, é só um encontro mesmo. E um encontro de pastores e líderes com a palavra de Deus, com o mover de Deus, com a presença de Deus aqui nesse lugar. E é sempre um momento em que a gente também abre muito o nosso coração. Nós não temos uma agenda. Toda a temática do EPL, dos nossos encontros, tem muito a ver com aquilo que Deus está fazendo agora na nossa vida. Vocês que nos acompanham há alguns anos sabem disso. Tivemos anos aqui em que nós simplesmente rasgamos o nosso coração para dizer, nós estamos feridos, estamos em restauração profunda, abrindo meu coração, o coração da minha amada esposa, da minha casa. Alguns homens de Deus, os líderes, já vieram aqui para rasgar suas lutas pessoais, para mostrar que nós somos gente e que nós dependemos desse Deus maravilhoso, assim como você também depende. E este ano vocês, aliás, a IBC já foi conhecida também, eu estava conversando com o pastor Paulo Solonca, né, como a igreja dos ministérios, a igreja da programação, a igreja do evento, né, a igreja das luzes, né, a igreja da busca da excelência em tudo que faz, e a gente gosta disso e continua perseguindo muitas dessas coisas, porque um Deus excelente fez coisas excelentes para resgatar pessoas tão não excelentes quanto a gente, para que a gente pudesse devolver a Ele com excelência o melhor de nós, né? Me lembro do texto de Malaquias, aqueles indivíduos que estavam oferecendo ao Senhor o novilho, a ovelha cega, coxa, né? Aquele resto. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que continuar dando ao Senhor o melhor de nós. E este ano é um momento assim muito especial. Eu acho que mais do que ter alguma coisa para dizer, nós temos que pedir licença a vocês para a gente pensar alto, colocar para fora nossos mais profundos anseios e medos e dúvidas e buscas e reflexões. E optamos também por ouvir mais de perto homens de Deus como o pastor Paulo Solonca, com uma história de discipulado, de vida simples, de pastoreio focado na pessoa, na liderança, enfim, no humano mais do que no material. E acho que desde outubro do ano passado a Igreja Batista Central passa por um momento de muita mudança. Eu acho que a cada 5 anos Deus chacoalha o navio de uma forma muito grande, deixando tontos alguns que estão no mastro. Alguns soldados ou alguns tripulantes caem do navio, alguns são resgatados, outros não, outros fogem no bote na calada da noite, ninguém vê mais, porque foi procurar um porto seguro, porque andar nesse navio é muito perigoso, muito complicado, é muito cheio de... E agora, para onde nós vamos, nós não estamos muito certos quanto a isso, né? A única certeza que nós temos é que o Deus que conosco vai, é também um Deus que promete aventura, em cima de aventura. Ele diz que o vento sopra para onde quer, ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então, estar andando no vento do Espírito não é uma caminhada tão segura quanto a gente gostaria.
A única coisa segura que nós temos é que Ele é e permanece Senhor soberano, que ama cada um de nós, que não desiste de nós e continua edificando a sua igreja. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição. Para traduzir um pouco mais do ponto de vista prático, antes de a gente abrir o texto, é que durante muito tempo nós trabalhamos aqui na IBC a desinstalação, a desinstalação denominacional, desinstalação templária, né, de um local. Vivemos como peregrinos durante muitos anos, debaixo de tenda, num colégio, monta, desmonta. E depois inventamos um terreno que não deu certo, aí fomos para um outro que agora está na porta de entrada da cidade, em meio a uma comunidade carente, difícil, que já foi retratada aqui, inclusive através do vídeo. E lá Deus nos permitiu a construção de uma tenda, um lugar, um abrigo, uma passagem. É só um canto. E nesses últimos meses, a gente tem tentado redefinir a igreja naquilo que era até então só uma parte dela. A igreja enquanto pequena comunidade, enquanto comunidade de discípulos que se manifesta no pequeno ajuntamento e também no grande ajuntamento em muitas instâncias. O sacerdócio do crente, para nós, não é uma novidade. Nós trabalhamos o conceito desde 1986. Cada crente um ministro, cada crente um servo ungido, cada crente um chamado. A casta sacerdotal, pastoral, a gente luta para que ela não se estabeleça, que ela não fossilize as nossas iniciativas. E a gente tem passado por esse momento de reflexão agora e um momento de virada muito grande, em que a atuação dos discípulos de Jesus no pequeno ajuntamento torna-se a real manifestação da Igreja de Jesus aqui em Fortaleza. Então, é um momento de muita reflexão, é um momento em que a gente quebra as nossas bases institucionais, em que a gente quebra, inclusive, alguns paradigmas ministeriais que nos dão tanta segurança para mergulharmos em algo que você não pega direito e você não tem muito controle e você tem que acreditar no poder do Espírito Santo operando na vida de pessoas comuns, simples, às vezes iletradas, ignorantes, em sentido intelectual, mas que com a palavra de Deus em mãos, são os instrumentos de Deus, como tem sido através de toda a história. E eu creio que não só eu, mas eu já tenho percebido que alguns líderes ao redor do mundo estão percebendo o momento. Alguns gostam dessa palavra kairos, né, como se fosse um negócio bem estranho, mas é o tempo de Deus na história. Nós estamos chegando num momento em que a igreja institucionalizada, ela vai sofrer uma tremenda perseguição. E nós temos que estar preparados para isso. Nós vamos ser obrigados pela instituição e por estarmos institucionalizados enquanto igreja, nós vamos ser obrigados a coisas que vocês nem imaginam. E só tem um jeito, é sobreviver como a igreja sobreviveu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto séculos da história, nos países em que se era proibido falar publicamente de Jesus, essa igreja sobreviveu. Alguns tinham só um pedacinho da palavra de Deus nas mãos. Cristãos que viviam no subterrâneo, cristãos que viveram e sobreviveram em casas, em cavernas, mas jamais a igreja deixou de prevalecer nesses países. A prova é que quem conhece a história sabe que depois que o regime amolece um pouco mais suas regras e se torna um pouco mais democrático, é incrível
como a igreja subterrânea vem para fora com uma força tremenda. E a gente diz, puxa, e tinha isso tudo de crente ali? Verdade. Tinha mais e talvez com maior qualidade do que o que nós observamos no nosso Brasil, onde você abre uma igreja, templo, auditório em cada esquina. Você não precisa nem ter CNPJ nem nada. Basta abrir, coloca um púlpito, meia dúzia de cadeiras e você abre em qualquer canto, em qualquer lugar. Ninguém lhe persegue, a prefeitura não está tão preocupada, você não pode fazer muito barulho, mas mesmo assim dá para competir com a casa de forró da esquina e tudo vai. Então, ainda dá. Mas virá um tempo, e não vai demorar, em que a perseguição vai acontecer, as regras vão endurecer, e vai ser praticamente impossível dizer o que dizemos às escuras, nos lares, nos grupos menores. Fazer isso no grupo maior será quase impossível. Então, eu acredito que há aí uma consonância divina, há um alinhamento que nos prepara para isso. E a gente vai tentar nesses dias compartilhar com vocês um pouco dessa ênfase. E eu queria levar vocês para a história e fazer um exercício bíblico-teológico para mostrar que esse exercício, essa mudança, ou esse redesenho, não é uma invenção cearense ou de um líder que não tem mais o que fazer e agora está inventando outras coisas por aí. Não. Tem lastro na história. É como se Deus, ao longo da história, sinalizasse algo para nós, da importância da presença dele na vida de cada um de nós, da presença coletiva menor na instância do grupo menor de discípulos e na presença coletiva maior quando nós nos apresentamos publicamente, seja onde for, em que número estivermos. Então, com temor e tremor, que a gente vai abrir aqui alguns textos da palavra de Deus e levar vocês para repensar comigo esse redesenho da Igreja de Jesus. A nossa oração foi feita aqui. Eu quero ouvir tua voz. Fala comigo que eu preciso ouvir. Homens e mulheres de Deus tão treinados e tão preparados como vocês são, não vem aqui atrás de uma palestra. Eu tenho certeza que se vocês agem como eu ajo, eu vou para lugares assim e de repente Deus toca uma frase, uma palavra, um conceito, e aquilo muda às vezes a história e a minha história e a caminhada e a minha caminhada. Então, que o Espírito de Deus nos ensine nessa manhã, através das ministrações, hoje à tarde também, em nome de Jesus. Amém? O intuito último do ser humano, o fim último, o propósito maior do ser humano, é ter comunhão com Deus, com o Criador, e viver para a sua glória. Essa é uma declaração famosa de grandes confissões da história da Reforma. Então, se a nossa comunhão, ou seja, se o nosso alvo, o nosso propósito maior é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, é justo que tudo que a gente faça deve ser avaliado à luz dessa premissa. Eu devo estar sempre questionando se o que eu faço, se as minhas atividades pessoais ou eclesiásticas, elas passam no crivo da comunhão íntima com Deus e da glória do seu nome. Ao longo da história, em diversas instâncias, o homem
estabeleceu um contato com o Criador, ou vice-versa, o Criador estabelece um contato com o ser humano e manifesta a sua glória, de Gênesis a Apocalipse. E no Velho Testamento tem uma palavra bonita, uma palavra hebraica, pakad, que quer dizer visitar. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, inclusive no inferno. Nenhum demônio, nenhum pecador perdido para a eternidade toda subsistiria sem a presença sustentadora e a onipresença sustentadora de Deus. Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, inclusive o diabo, inclusive os anjos caídos. Então nós não pensamos em ter uma teologia que Deus está localizado em algum lugar e que algum lugar deste universo ou fora dele possa prescindir da presença de Deus. Isso não existe. Deus está em todo lugar. Porém, a sua visitação indica a relação que Ele tem com aquelas pessoas naquele momento, aquele evento específico na história. Ele visita a estéril e ela tem filhos, dá à luz a filhos. Ele visita o seu povo e o povo recebe um livramento tremendo. Ele visita uma cidade e a destrói totalmente. A visitação divina é algo tremendo. E a sua visitação, o seu pakad, a sua presença, resulta em comunhão, intimidade, ou condenação e maldição. Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, e aí vai até 1000 gerações. Êxodo capítulo 32, verso 34, Deus diz: vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, eu vingarei neles o seu pecado. Deus estava lá, porém, a sua presença traria juízo. Vamos começar do começo. Gênesis, lá no Éden. A família, primeira família. Deus se manifestava na intimidade familiar. Gênesis capítulo 3, verso 8, a voz que passeava no jardim pela viração do dia estabelecia intimidade, e obviamente que essa presença também acabou revelando a alienação, o pecado do homem, quando ele tenta se esconder daquele que é onipresente. Que loucura! O contato ali foi pessoal, preste atenção, foi pessoal. Não havia intermediação e nem há registro escrito. Deus não mandou nenhum recado, nenhum e-mail, nenhum papel, nenhum livro, nada. Era Ele, Adão, Eva e os seus, quem sabe. O contato foi pessoal, sem intermediação, sem registro escrito. E exatamente neste ambiente dos primeiros capítulos de Gênesis que Enoque é descrito como um homem que andava com Deus. Sabemos que nenhum homem subsistiria se Deus se manifestasse na sua plenitude, mas o fato dele se manifestar através da comunicação audível, da presença, da forma que era a revelação ainda no seu processo bem primitivo para o homem, é claro. Deus andava com o homem andava com Deus. Assim foi Enoque. Enoque andava com Deus. Gênesis 5, 22 fala disso. Até que a visitação divina condena a raça humana e salvaguarda uma família, liderada por um homem que, segundo Gênesis 6, 9, também, o quê? Andava com Deus. Percebe? Andava com Deus. E aí, nós temos um episódio interessante, lá em Gênesis. A raça humana, alienada, decaída, decide construir um meio para alcançar, pelos seus próprios esforços, a comunhão e a intimidade.
não bastava estar, o homem preocupou-se em fazer algo que fosse um instrumento, uma espécie de escada para chegar até lá, uma torre. E aí, os meios, os símbolos que destacam a capacidade humana de construir intimidade e comunhão com Deus, a ideia de vamos propiciar isso, vamos criar isso, vamos tentar facilitar essa presença. Se ele não vem, nós vamos. Quando e como queremos. E aí a raça humana constrói Torre de Babel. Preste atenção. Gênesis 11:4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. A intenção era o além. Não era um poço, era algo que alcançasse as alturas, o além, a divindade. E a outra preocupação é que, em fazendo isso, nós vamos tornar célebre o nosso nome. E aí, o que é que Deus faz? E de novo, acompanha o raciocínio. Ele não destrói a torre, mas ele confunde a comunicação e obriga o povo a se espalhar. A presença de Deus não estava condicionada a um lugar, a um monumento, a um instrumento. Não é por aí. Eu confundo a língua e eles são obrigados a repensarem, a redesenharem os meios de andar na minha presença. Talvez na tentativa de demonstrar a incapacidade humana e talvez em criar uma intimidade, aliás, a capacidade humana de criar intimidade institucional com o Criador, Deus diz: não mais. E aí, Deus volta de novo a esse tom da intimidade da presença, presença peregrina. Aliás, foi Deus quem pediu a Abraão, em Gênesis 17:1, Abraão, eu sou, lembra, eu sou o Todo-Poderoso. Não é você. O meu título é Todo-Poderoso. Presta atenção. E ele diz: anda na minha presença. Anda. Vai, anda na minha presença. E Abrão se torna o pai de muitos, ou de muitas nações. Ele foi peregrino. Parece interessante que Abraão, ao contrário de Ló, decide continuar sua peregrinação. Ele entende a mobilidade e acessibilidade a essa presença em qualquer lugar, não importa, é no vale, é no monte, não interessa. E ele se torna peregrino, ele mora em tendas, ele viveu pela fé, ele creu no impossível, sem que houvesse qualquer institucionalização religiosa ou qualquer título ao que simplesmente creu. Ele só creu. O nome dele é Abraão, só Abraão. Ele andou na presença do Senhor, recebeu promessas, sacrificou não um animal, ele ia para sacrificar o seu próprio filho. Ele ouvia a voz de Deus, estava ali à disposição, e ele andou na presença do Senhor. Depois a história se desenrola, e aí alguns anos depois a gente encontra um povo escravizado que foi liberto pela instrumentalidade de mediadores. Gênesis 12:3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus elege, levanta um mediador, Moisés, como instrumento para tirar o povo do Egito. Mas é interessante como o Senhor
fala a cada família. E sob a coordenação e liderança de um mediador designado, aliás, ele foi designado num pasto, enquanto pastoreava ovelhas na terra de Midian. E a presença se manifestou ali mais uma vez. E falou com ele. Enquanto a sarça ardia e não se consumia, Êxodo 3:4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não era uma torre, não era nenhum outro local institucionalizado. Era onde ele estava. E aí, o povo de Israel, pense, 400 anos construindo monumentos, construindo totens, construindo símbolos de adoração. Os monumentos egípcios, a pluralidade e a visibilidade dos deuses pagãos acabaram contaminando a fé de um povo que cria mais na onipresença, aliás, que não cria mais na onipresença do Deus que é capaz de agir em qualquer lugar. E aí esse povo sai com a mente totalmente deturpada pela construção de novas torres, de novos monumentos, de novos símbolos de adoração a deuses pagãos. E aí Deus decide normatizar a comunhão. É quase como aquela história do Novo Testamento, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu. De novo, Deus pega um povo infantil, idólatra, mal acostumado, totalmente esquecido do valor da presença e da comunhão, e Deus decide normatizar a comunhão, centraliza a adoração e prepara o seu povo para uma redenção definitiva no Cordeiro que haveria de vir. Por isso o símbolo, por isso as sombras. Então, atenção aí, a lei escrita, o sacerdócio, o tabernáculo, o reinado, o templo, os profetas foram meios divinos para a purificação, reeducação e centralização da comunhão até que chegasse a plenitude dos tempos. O Velho Testamento tem uma função, são sombras. A mediação de profeta, sacerdote e rei era uma mediação emblemática, tipológica, que apontava para algo muito maior. E aí, ainda no Velho Testamento, a gente começa a perceber os lampejos de algo que estava por vir. Talvez um redesenho histórico daquilo que foi deturpado pela influência idólatra sobre os israelenses ou israelitas. Deus começou a redesenhar novamente, a dar um pequeno esboço, uma maquete do que seria, e ele abre a boca dos seus profetas para falarem acerca de um novo pacto. Nesse novo pacto vem o resgate do redesenho da intimidade que colocaria a essência da lei divina, sabe onde? No coração de cada um. Jeremias 31, 33 a 34. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei não nas tábuas, mas no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo. Ouça. Isso aqui é a promessa do novo pacto em Jeremias 31. Repetido lá em Hebreus, no capítulo 8. Não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Talvez você faça um exercício escatológico e diga, realmente isso vai acontecer no novo céus e na nova terra. Nada do que vai acontecer no novo céus e na nova terra, nada,
deixa de ter aqui e agora uma semente em nós. Aí vem um novo pacto. O novo pacto promete colocar cada fiel na presença imediata do autor das Escrituras, o próprio Espírito Santo de Deus. Outra faceta do novo pacto. A primeira faceta é esta: eu vou inscrever, eu vou colocar, inculcar, gravar a minha lei nos seus corações. Eles nem vão precisar ensinar uns aos outros, estará lá. E depois vem a outra faceta, tremenda, espetacular. O novo pacto coloca cada fiel na presença imediata do autor das Escrituras, o Santo Espírito de Deus. Joel 2, 28, 29, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Gente, essa profecia era um recado divino de que a hierarquização da fé seria derrubada no novo pacto inaugurado pelo Messias. Entendem? Até os servos, até aqueles que nós reputamos serem os mais ignorantes e os mais necessitados de instrução, não é mais o mediador, não é mais o sacerdote, não é mais o profeta, todos agora experimentariam da presença do Espírito Santo, o próprio Deus em pessoa. Redesenho do novo pacto nos levando de volta para aquele tempo em que Deus pessoalmente falava com os seus servos. Olha, e aqui você pausa e pensa comigo. Bíblia, Escritura Sagrada e Espírito Santo na vida de cada discípulo. Minha pergunta é: será que isso basta? Eu preciso do silêncio para a gente refletir. Será que isso basta? Será que a gente acredita que isso é suficiente de verdade? Ou será que a Escritura e o Espírito Santo se tornaram monopólios de meia dúzia, que detém para passar, que detém para compartilhar, que detém para crer que o outro não pode, só eu posso? Entendem? Amém. Jesus vem, encarna, olha só, a onipresença de Deus agora se faz gente como a gente, limitado num corpo presente, andando no meio da gente, e talvez deixando para a gente agora um exemplo mais concreto do como essa relação do andar na presença de Deus pode e deve se desenvolver no novo pacto. Jesus não é onipresente enquanto ele não foi onipresente enquanto esteve aqui entre nós, mas ele foi Deus presente encarnado. Ele determina o modus operandi desta comunhão e desta intimidade redesenhada no novo pacto que traria glória ao Senhor. Foi ele mesmo, habitado, capacitado, guiado pelo Espírito Santo. Já imaginaram? Ele mesmo, andando na presença de Deus Pai, no poder do Espírito, mostrando exatamente como seria o modus operandi deste novo pacto, desta intimidade, dessa comunhão. Jesus é um novo paradigma. Novo pacto celebrado segundo o modelo de Abraão e não segundo Moisés. Não era da letra, era do Espírito. Não era da meninice, era da maturidade. Jesus é um novo paradigma. Ele encontra o que ao seu redor? Quando ele vem, quando ele encarna, quando ele nasce, quando ele anda no nosso meio, foi gente como a gente, normal, judeu.
ele encontra a torre de novo. Ele encontra as celebridades. Aqueles que conseguiram ao longo da história tornarem seus nomes célebres. Sacerdotes, fariseus, saduceus, escolas rabínicas, centros de estudos acadêmicos da Torá. Sacerdotes, olha o que ele encontra. Templo, olha o que ele encontra. Hierarquia do conhecimento, detentores da sabedoria, estrutura templária, os ritos que se tornaram muito mais um fim do que um meio. Mas a sua simples presença passa uma borracha em tudo isso. E habilmente ele vai redesenhando o ajuntamento, o compromisso, a noção de poder se inverte, a hierarquia servil, o estar antes do fazer, a graça e a vida que andam no compasso do conhecimento. Jesus redesenha para nós. Aliás, o seu predecessor, aquele que o anuncia, não é a voz que clama do templo, não é a voz que clama com títulos, não é a voz que clama do deserto. Eu disse, acho que foi o ano passado, né? Simplesmente João, o cara não tinha nem nome, nem sobrenome. Qual é o sobrenome de João? Não tem sobrenome. O seu sobrenome está ligado à sua função. Ele batizava, sabe? Zé Batizador. Zé Servo. Qual é o seu nome? Novo paradigma. Ele inverte. O maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o que vos sirva. O reino está em vocês, está no meio de vós. Olha o que ele faz, olha aquelas estruturas. Gente, volta lá um pouquinho, volta um pouquinho, volta. O templo, o redesenho. Jesus, em João 5,39, ele estabelece uma relação interessante. É um texto que eu preguei domingo nesse texto. O pastor Paulo Solonca estava lá, ele completou outra parte do texto que eu havia deixado de lado. E eu disse, que luz que ele jogou sobre o que eu estava dizendo. João 5,39, Jesus diz assim, está vendo a escritura? Vocês não têm a escritura aí? Vocês examinam as escrituras porque vocês acham que, e vocês entendem que estas escrituras têm a vida eterna. E aliás, elas testificam de mim, sem problema. Não é isso que vocês fazem? Vocês não articulam o texto, a escritura? Porém tem um problema. Vocês são hábeis em se apossarem e se apegarem às escrituras. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele tira a relação do intelecto para a relação pessoal e íntima. O que é que nós estamos oferecendo para as nossas ovelhas? Diga. O que é que nós estamos oferecendo para o povo lá fora? O que é? A relação com quem e com quê? Com a igreja? Com o mestre? Com o pastor? Com o homem? Com o quê? Com a escritura? O que Jesus encontrou nos seus dias foi exatamente isso. A torre construída em forma de templo, e encontrou um nome ou nomes célebres entre os homens. O redesenho de Jesus. A lei das regras se tornou simplesmente amor total e profundo a Deus e ao próximo. A noção de pecado foi tirada do ato para o coração, lá dentro. Onde ninguém vê, onde ninguém pega, onde ninguém tem acesso. O meu pecado não está no meu ato, está no meu coração. Ele é gerado lá dentro.
nossa religião, nosso cristianismo está, num certo sentido, preparado para flagrar, punir pecados externos. E dar a noção de santidade e isenção de culpa a quem não demonstra externamente o seu pecado, enquanto lá dentro as coisas corroem e nós não temos coragem de externar, porque o ambiente não permite, nem a torre, nem os nomes célebres. O templo, dos tijolos para o coração. Está vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Salomão sabia disso. Ele nos avisou na inauguração do dito cujo. Mas ao longo dos anos, olha o que nós construímos. Olha como nós operamos. O sacerdócio do alguns privilegiados, sindicalizados, para o todos. Todos são sacerdotes, todos têm acesso, todos têm o Espírito, todos têm a unção, podem orar, todos podem ensinar, todos podem aconselhar, todos podem e devem amar. Jesus fez isso. Aliás, ele disse para os seus discípulos, eles não entenderam direito, vocês vão fazer obras ainda maiores do que as que eu faço. O acesso do véu para o canal aberto, online. Não sou eu, não é você, não somos nós que conectamos as pessoas a Deus, como se fosse uma espécie de intermediário e mediador cibernético. A inclusão, ele inverteu. Dos convidados da lista para os rejeitados que deveriam ser empurrados para dentro porque eles não se acham dignos de entrar. Na torre não tem lugar para esses. Mas Jesus inverteu o paradigma. Ele redesenhou o que era a relação de intimidade, onde agora todos seriam bem-vindos e, aliás, teriam que ser empurrados para dentro, dado o senso de inadequação que essas pessoas têm. Não se acham dignas. A visitação do exclusivo Santo dos Santos para 2 ou 3 reunidos em meu nome. Será que a gente acredita nisso? Quando estiverem, o quê? 2, 3. Eu vou estar aí. Eu vou visitar. Eu vou ter comunhão. Eu vou me manifestar. Haverá poder, cura, libertação. Não é um culto, não é um lugar, não é um momento, não é a mediação de célebres nomes. A presença do Cristo encarnado, agora há um novo paradigma. Eu vou, mas Ele virá. O Consolador em cada discípulo, templo vivo do Senhor a partir da crença no Filho. E aí, amados? Estão me acompanhando aí? Onde é que nós vamos chegar? A igreja judia, a igreja de Jerusalém, resistiu o redesenho do Messias. Eu acredito, era ele mesmo. Mas não venha me dizer que eu tenho que viver igreja de um outro jeito. A igreja judia resiste ao redesenho, gravita entre o templo e a sinagoga, onde nós fazemos leituras erradas no Novo Testamento, porque percebemos o apóstolo Paulo indo para os judeus em primeira instância, e aí queremos sacralizar a sinagoga, como uma espécie de, é isso aí. A igreja judia resistiu ao redesenho, gravitou entre templo e sinagoga, redutos das sombras que perderam a razão de existir,
Alguns ainda tentavam conciliar graça com a lei por não entenderem a dimensão do redesenho cristológico da nova igreja de Jesus. Entendem? Ainda tinha que rapar a cabeça do pobre, tinha que circuncidar para ver se não criava confusão. Eles queriam ficar em Jerusalém, Deus teve que mandar perseguição, senão eles não sairiam de lá, porque ali era o centro. Lembra de Jonas? Eu vou fugir da presença de Deus. Não, estando em Jerusalém, estou safo na Espanha ou em Tarsis, em algum canto aí. Os apóstolos foram enviados ao que no Velho Testamento chama de Ami, meu povo. Mas depois eles tinham que ir para o Lo-Ami, não meu povo. É como estava previsto. Mas nunca se imaginou que a igreja sofreria uma descaracterização pelas mãos daqueles que preferiram uma torre, um nome célebre, um meio humano para controlar e monopolizar a adoração e o ensino das Escrituras. Marta, lembra de Marta? Fazendo coisas. Constantino, lembra de Constantino? Vamos construir as dioceses, os templos. Agora seremos uma religião do Estado. Vamos ressuscitar a nossa federação evangélica. Somos tantos, né, pastor? E vamos agora eleger um presidente. O nome dele é Constantino. Tal é o aliciamento do poder e da estrutura que está no DNA de pessoas caídas e falidas que buscam a sua identidade em coisas, ícones e pessoas, e não estão felizes com a identidade de simplesmente estarem na presença de Deus. Só isso, em qualquer lugar. Lembra de Agar no deserto? Ninguém quer isso. Lembra de Elias lá no meio do nada, na caverna? Lembra? Em tua presença, só em tua presença, Senhor, suficiente. Marta, Constantino, Aquino, Inácio, os reformistas, os romanistas e uma multidão de líderes ainda não perceberam que a profundidade do renovador redesenho de Jesus nos leva de volta à presença de Deus, sua pessoa, sua obra perfeita, sua palavra em nós gerando vida. Não acúmulo de conhecimento, vida, discipulado. Queridos, a pós-modernidade vai atacar a instituição, a organização, igreja. A impiedade e as leis internacionais vão amordaçar as manifestações formais da organização eclesiástica, além de ditar quem e como a igreja institucional tem que ensinar e evangelizar cidadãos globalizados. Sabiam disso? Logo, logo nós vamos ter cotas de pessoas que defendem o homossexualismo como prática legítima, tendo que ser professores dos nossos jovens. Vocês sabiam disso? Cotas. Tem que ter a pregação de um hétero e a pregação de um homo. É cota. Você tem CNPJ? Recebe subsídio do governo? Não paga imposto, o IPTU, que é a igreja. Então, cotas. Segura que lá vem. Cotas. Com isso, vamos perdendo a força, a moral, o poder e vamos expondo o que de pior temos. A politicagem, os títulos, a suntuosidade da nossa estrutura, incomodando pessoas, criando problemas. Vamos continuar buscando a glória humana, a podre exposição da nossa autojustiça, porque eu sou e faço, eu mereço, e o esforço próprio para construir um projeto de reino. Talvez uma das cenas mais emblemáticas desses dias foi
Eu fui convidado para um evento em São Paulo, da Ordem dos Ministros, que são mais de 2.000 pastores. E eu voltei a São Paulo e desci num lugar chamado Praça Princesa Isabel, reduto da primeira igreja batista, que tem acho que 101 anos, se não me falha a memória. E quando o taxista me deixou num canto, eu estava com a maletinha de computador, só que não tinha computador dentro. Eu pensei que eu estava na gravação daquele filme, aquele clipe do Michael Jackson, Thriller. Sabe aquelas caretas? Eu caí no meio da Cracolândia. E os caras vinham na minha frente assim com os olhos bugalhados. Paravam. Eu disse, agora vão me matar, vão levar tudo que eu tenho aqui. Aí depois eu desviava de um aqui, disse, valeu, cara, beleza. Outro ali, outro na calçada, outro ali. O crack tomando conta. E em meio a essa multidão de viciados em crack, eis um portão com grade e um vigia. Cheguei na igreja. Entra logo. Fecha. Fica tranquilo. Eu entrei, olhei, os mesmos bancos, o mesmo órgão, e quando eu comecei a perguntar, soube que é um dos 4 únicos órgãos de tubos que tem no Brasil. E aí, meu Deus, como é isso aqui? Eu fiquei esperando a hora dos membros da Cracolândia entrarem. E aí eu fui perguntando mais, e fui perguntando mais. E os membros daquela igreja não moram ali, não são dali, e ocupam um estacionamento pequeno que quando enche os membros fazem a meia volta e saem correndo pelo outro lado e não param e não ficam porque não pode estacionar carro ali fora. Eu fiquei olhando aquilo, um contraste na minha cabeça, e ai meu Deus, o que é isso? Como é isso? O que é ser igreja na Cracolândia? Por que a Cracolândia ainda é Cracolândia? Eu conheci o amado pastor que está chorando, recém-chegado e lutando para mudar essa realidade. A primeira coisa que eu pensei é que devia destruir tudo que está ali dentro e fazer um centro de recuperação para dependentes químicos de crack. Pronto. Mas e a igreja? E o órgão? Eu soube depois do pastor que o organista, isso aqui é interpretação minha, total, tá certo? Se gravarem depois mostrarem aí. A interpretação do que o pastor me disse é que o organista ele só aparece na hora de tocar o órgão. Ele entra, toca e sai. Não tem ideia se de verdade ele é realmente... O pastor diz que vai exigir que o indivíduo se identifique como crente. Que ele toca órgão lá há anos. Guardadas as proporções, nossos templos, nossa estrutura são exatamente assim. Então, amados, é tragicômico, né? É tragicômico. Por outro lado, a busca pelo redesenho que nós estamos falando aqui, a busca pelo redesenho de Cristo, sua ênfase pessoal, relacional, mútua, flexível e cada vez menos institucional, vai nos permitir levar cada discípulo ou grupo de discípulos à presença
do Senhor da igreja. Eu acredito que é possível ver a igreja abençoada por Deus e prevalecendo sobre os portais altivos do inferno, se ela olhar para a história e buscar um modelo de Jesus. Se o intuito último do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, tudo o que fazemos aqui na terra deve ser avaliado à luz desse objetivo maior. E nesse encontro, nós vamos estimular o são diagnóstico das nossas atividades e esforços ministeriais. Pensa aí, amigo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Eu nem sei como, mas você imagina que cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus é habitada pelo Espírito Santo. E se você colocar essa palavra na frente dessa pessoa, ela vai ter graça, poder e iluminação espiritual para compreender coisas que talvez nenhum professor possa ensinar. Vocês já imaginaram se a igreja voltasse ao modelo de Deuteronômio 6? Para ministrar enquanto anda, enquanto deita, enquanto dorme, enquanto come, enquanto passeia, enquanto vive, e não enquanto se senta com o traseiro num banco para ouvir uma preleção numa classe de escola bíblica, dominical, semanal, sabatina, seja o que for. É isso que nós estamos pensando esses dias. E a primeira sensação, quando eu abri meu coração para falar com os pastores, a gente olhou um para o outro e disse: nós vamos perder o emprego. Eu quero confessar que eu fiz um exercício com Deus antes de abrir a boca para falar dessas coisas que invadiram o meu coração. Eu fiz um exercício com Deus. Eu tenho 56 anos de idade, casado com a minha amada Heloísa, minha esposa, super linda, super jovem. Tenho 2 filhas, 3 netas. E eu acho que eu ainda consigo catar lata, colocar som em carro, consertar toca-fita ou toca-CD. Toca-fita já era, né? Eu ainda chamo slide de transparência. Mas eu disse: Deus, o que quer que aconteça nessa igreja, o Senhor vai me sustentar. Eu fui boieiro, catador de sicômoros, e eu não posso deixar de falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não posso deixar de dizer a essa igreja que fazer não é mais importante que ser. E que acreditar que os discípulos têm o mesmo poder que eu tenho, a mesma graça que eu tenho, o mesmo Espírito que eu tenho, a mesma unção que eu tenho. Embora seja arriscada, Senhor, eu não posso comprometer a Tua visão, o Teu redesenho para a igreja, em nome da minha segurança. Sustenta-me, Senhor, só isso. Cuida de mim. Nesse encontro vamos estimular o são diagnóstico das nossas atividades e esforços ministeriais. Vamos apresentar o rascunho do redesenho da igreja com base na palavra de Deus e trazer relevância e simplicidade ao organismo vivo que foi incumbido de manifestar a multiforme sabedoria de Deus a todos, inclusive principados e potestades. Efésios 3:10.